Olá, estamos iniciando mais um vídeo do Oráculo Terapia, mais uma quinta-feira aqui juntos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre como lidar com a energia negativa de algumas pessoas, né? Esse vídeo é mais específico para aquelas pessoas que têm a sensação ou que têm a intuição de que estão muito fortemente ou muito frequentemente sob o domínio da energia negativa de alguém. É claro que, assim, é importante que se observe algumas questões, né? É importante que algumas questões sejam observadas. Uma delas diz respeito ao fato de que também a escuridão trabalha a favor da luz. Então, também essa energia negativa que parte de algo ou de alguém até você tem um propósito que corresponde ao seu processo de desenvolvimento pessoal, né? Também é importante salientar que muitas vezes essa energia que chega até nós é reflexo dos nossos próprios atos, é reflexo dos nossos próprios pensamentos, é reflexo muitas vezes da nossa própria negatividade. Então é importante o seguinte: primeiro, que vocês tenham em mente que esse vídeo é um vídeo que pega a energia do grupo. Então nós teremos 3 grupos, afinal nós temos 3 montes, né? Então, você vai precisar receber essa mensagem do monte que você escolher, que corresponde à energia do grupo como um todo, tá certo? Não é uma energia individual. Você pega essa mensagem, interpreta e leva para a sua vida mediante aquilo que você considerar que seja propício, que seja útil, tá? Então, o trabalho aqui é de você receber essa informação e interpretá-la de acordo com a sua realidade, com o seu contexto. Também é importante levar em consideração que, pelo fato de ser uma energia de grupo, né, nem sempre ela vai ser 100% útil, 100% efetiva. Daí a necessidade de você saber peneirar, muitas vezes, as informações que são trazidas dentro de uma leitura do monte, tá certo? De uma leitura assim grupal. Agora, se você está com interesse numa leitura mais particular, individual e tudo mais, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que aí a gente vê direitinho, marca um dia, marca um horário para fazer uma leitura, tá bom? Mais uma coisa, mais uma questão. Se por alguma razão você recebeu a mensagem, você recebeu a informação depois de ter escolhido o monte e sentiu que essa mensagem, essa informação não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua realidade, passa para frente, passa adiante, então não leva nada para a sua vida, tá certo? Agora, se você sentiu que tem alguma coisa a ver, tem alguma ligação, tem algo que mexe ali com o seu contexto, que reflete de alguma forma o seu contexto, então você leva para a sua vida as informações que foram trazidas, tá certo? Tenho 3 montes aqui do Lenormand, Monte 1, Monte 2 e Monte 3. Eu peço que neste momento você feche os seus olhos por alguns instantes, por alguns segundos. Antes disso, que você busque um local tranquilo. Se esse local tranquilo não puder ser externo, que ele seja ao menos interno. Depois dessa tranquilidade, depois desse momento de harmonia, depois desse fechar os olhos para se propor uma mentalização, em que você vai, a partir e através dessa mentalização, escolher o monte que seja mais propício para você neste momento, seguindo a sua intuição ou algo nesse sentido. Após a sua escolha do monte 1, 2 ou 3, aguarde a mensagem. Se você precisar de um pouco mais de tempo para escolher o monte, para sentir a energia do monte, para saber qual deles se destaca mais para você e vai lhe trazer a informação precisa neste momento, então você pausa um pouquinho o vídeo e depois de feita a escolha, você retorna e ouve a mensagem do seu monte, tá certo? Se você já escolheu, então vamos lá então a mensagem do dia de hoje, né? Como é que eu faço para lidar com a energia negativa de alguém? Só lembrando que esse vídeo é mais específico para aquelas pessoas que sentem, né, que estão sob essa influenciação da energia negativa de alguém ou algo nesse sentido, tá bom? Se você escolheu o monte de número 1, nós temos então a criança, a carta,
o urso, o coração, as estrelas e o sol. Bom, o que é que nós temos representado aqui? Como é que você pode fazer para lidar com essas questões que estão relacionadas à influenciação energética de forma negativa por parte de alguém? Primeiro de tudo, muitas vezes essa influenciação energética se dá por alguma linha de imaturidade. Então, das duas, uma, ou essa imaturidade vem por parte da outra pessoa, ou essa imaturidade vem por conta de você mesmo, através de algum pensamento, através de alguma atitude, através de algo nesse sentido. O que é que isso significaria dizer? Significa dizer que se essa imaturidade parte de você em algum aspecto, em algum nível, em algum sentido, pode ser que isso seja, vamos dizer assim, uma espécie de porta aberta, né? Uma abertura ali de uma disponibilidade para que você possa sofrer essa influenciação negativa por parte de outra pessoa. Então, o que é mais interessante aqui é você ponderar se essa imaturidade parte da outra pessoa ou se vem de você mesmo. Ou até se vem das duas partes, né? Se vem de lá, se é daqui, para que assim você consiga lidar melhor, fechando, blindando, resguardando, preservando um pouco mais a si mesma, a própria energia, para que assim você consiga transmutar com mais facilidade a negatividade que já entrou e embarrear a negatividade que por alguma razão queira lhe alcançar. É óbvio que você é cercado, sobretudo a nível de amizades, por pessoas que são falsas, aquelas pessoas que são fofinhas na sua frente, mas que por trás fazem questão de demonstrar a sua própria fraqueza a partir dessa energia de inveja. Só que as questões emocionais, elas podem acabar favorecendo, no seu caso individualmente, essa entrada mais fortemente da energia de inveja de outras pessoas. Então, por um lado, existe uma negatividade que parte de uma linha de imaturidade, ou da sua parte, ou da parte de terceiros, mas também tem aí uma outra questão de negatividade voltada para a energia de inveja por grupos mais próximos de você no que se refere à linha das amizades. E que só o emocional vai conseguir driblar, só o emocional vai conseguir resolver, tá certo? Esse período de agora favorece para você um momento em que você se opõe a grupos de pessoas cuja energia seja mais densa, sobretudo a nível de inveja, e se coloque numa posição de afastamento, tá certo? Mas acima de tudo, não tenha medo de deixar que a sua própria vitalidade, que a sua própria força, que a sua própria energia brilhem para o mundo. Quanto mais iluminado você se coloca dentro do mundo, tá? Mais facilmente você vai atrair pessoas que venham com essa vibração de negatividade, com essa vibração de inveja. Mas isso não quer dizer que você deva se fechar, que você deva permitir que a sua própria luminosidade, que a sua própria luz se apague para evitar essa atração de pessoas invejosas, tá certo? Afinal de contas, se você apaga a sua luz para evitar a presença de pessoas invejosas dentro da sua vida, você deixa de viver não só as coisas negativas, mas também as coisas positivas, tá certo? Então é uma questão de saber lidar com as questões racionais no que se refere à maturidade e imaturidade e com as questões emocionais no que se refere à maneira como você cria ou até descria os laços empáticos, afetivos com outras pessoas. Para você que escolheu o monte de número 2, vamos lá então. A foice, o rato, a chave, a torre, a raposa e a cegonha. Dá para ver tudinho? Dá. Então vamos lá. Essa questão que está relacionada a você e à sua vida especificamente, essa questão da negatividade de outras pessoas, diz respeito a questões de outras vidas, tá? Digamos que você tenha uma predisposição que já vem de marcação temporal de outras existências para atrair pessoas que mexam com a sua energia, sobretudo no que se refere ao aspecto do trabalho e ao aspecto financeiro. Então é possível que dentro desses dois aspectos, trabalho e financeiro,
você se sinta muitas vezes sobrecarregado energeticamente pela energia negativa de algumas pessoas. Então a questão aqui, por um lado, é saber lidar com essas questões, saber lidar com essas influenciações a nível consciencial. Ou seja, é como se eu tivesse a chance, neste momento, de reparar equívocos de outras existências, onde eu é que me colocava nessa posição de imantar as outras pessoas com essa energia de negatividade. Agora, pegando de maneira mais momento presente, para além de questão de consciência, é importante que você saiba cortar definitivamente os laços que muito mais te trazem negatividade do que positividade, porque pode acontecer de você acabar confundindo os laços e dizer, mas todo mundo erra, mas todo mundo isso, mas não, talvez eu tenha que dar uma nova chance. Às vezes o não que você dá, o corte que você faz, era a situação limite que a outra pessoa precisava para se melhorar enquanto alma, enquanto espírito e até mesmo enquanto pessoa. Tá certo? Então a questão principal aqui das negatividades para você está relacionada à área do trabalho, à área do dinheiro, e é importante que você saiba cortar, que você saiba limpar, que você saiba ressignificar esses laços para deixar ir quem precisa ir e permanecer só quem precisa permanecer. No seu caso especificamente, tem a energia de uma mulher muito falsa, uma mulher muito dissimulada, uma mulher muito manipuladora, debochada até muitas vezes, que pode te tirar um pouco do sério. Particularmente, eu não sei se você consegue reconhecer quem seria essa mulher através dessas características, mas particularmente seria muito interessante, se não for possível cortar definitivamente os laços com essa criatura, pelo menos afastá-la o mais que possa. Se eu não consigo afastar fisicamente, deixo eu afastar pelo menos psicologicamente, pelo menos mentalmente, pelo menos emocionalmente. Em algum nível é preciso haver esse afastamento. Porque se não houver esse afastamento, a energia dessa pessoa vai continuar influenciando você de alguma forma a fazer com que você cometa erros, a fazer com que você se equivoque na hora de tomar determinadas atitudes, ou até mesmo se equivoque por não tomar atitudes em algumas situações limite que apareçam na sua vida, tá certo? Então a questão principal da energia negativa aqui, no seu caso, está relacionada aos aspectos profissionais e financeiros. E existe a figura de uma mulher falsa, dissimulada, debochada, que é preciso afastar. Se não em todos os aspectos, pelo menos nos aspectos em que for possível, seja psiquicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente, seja fisicamente, tá certo? Para que assim não haja tanta manipulação por parte dela que possa colocar você até mesmo, muitas vezes, em situações um pouco mais tristes, um pouco mais depressivas em relação à sua própria vida e às suas próprias atitudes, tá bom? Para você que escolheu o monte de número 3, os livros, a lua, o navio, as flores, o caixão, o homem. Para lidar com as questões de negatividade, com a energia negativa de algumas pessoas dentro da sua vida, é preciso que você seja muito inteligente. É preciso que você seja emocionalmente apto a agir na hora em que precisar agir. Por que você fala dessa forma? Será que para as outras pessoas dos outros montes não era preciso inteligência para lidar com a energia negativa das pessoas? Claro que era necessário inteligência, mas para as pessoas dos outros 2 montes, era muito mais uma questão de estratégia do que de inteligência. No seu caso, é uma questão de inteligência. Por quê? Porque você é muito inteligente, você é muito esperto, você é muito sagaz, né? No entanto, emocionalmente, pode acontecer de você se prender a situações conflitantes, a situações conflituosas.
e acabar rodando em círculos muitas vezes, sem, no final das contas, conseguir viver novos momentos de existência. Então é necessário ser muito inteligente também, porque principalmente no que se refere às questões de ordem familiar, é necessário haver um desprendimento de algumas questões. Então tem algumas questões de ordem familiar que é preciso lidar para conseguir melhorar, para conseguir ressignificar, para conseguir transformar e fazer com que você consiga seguir sua vida por um outro rumo, sem ficar repetindo os ciclos que outras pessoas da sua linha ancestral já repetiram anteriormente. Daí é que vem a ideia da inteligência. Porque enquanto as pessoas dos outros dois grupos precisavam de estratégias, você não precisa de estratégias, você precisa de inteligência, sagacidade, aquela coisa que vem na sua cabeça de repente, um trabalho cognitivo que você faz ali, né, um trabalho no seu cérebro, para que você consiga se desvencilhar das manipulações diretas ou indiretas da linha ancestral, que te coloquem muitas vezes nessa posição de ficar vibrando novamente em ciclos de negatividade que muitas vezes não dizem respeito nem a você mesmo, mas a outras pessoas da sua família, sejam pessoas que você conhece, conheceu, ou até mesmo aquelas que vieram tão antes de você que você nem chegou a conhecer. Também é importante para lidar com a negatividade que você saiba lidar com a sua própria ansiedade e com os seus medos, com as suas fobias, porque muitas vezes é você mesmo que cria a negatividade em torno de você. Vamos supor que você consiga emocionalmente se desvencilhar dos processos emocionais da sua família, que envolvem aspectos de negatividade, claro. Mas, mesmo que você se desvencilhe daquilo, se dentro de você continuar vibrando a ansiedade e o medo, sobretudo o medo de errar e o medo de sofrer, você não consegue a renovação completa. Então a questão aqui é saber lidar 50% com essa negatividade que vem da linha ancestral, e que talvez até uma constelação familiar possa resolver, né, ajudar a começar a resolver, mas também nos outros 50% lidar com os seus próprios aspectos internos, que dizem respeito à sua ansiedade, que dizem respeito aos seus medos, às suas fobias, e que acabam criando redomas de negatividade nas quais você acaba sendo preso eventualmente, tá? Então, quando eu lido com as questões familiares e com as questões internas, eu consigo me colocar num aspecto de renovação. Mas para tudo isso, eu preciso me ligar fortemente aos aspectos racionais para não simplesmente elaborar estratégias, mas para ser muito inteligente, para ser muito sagaz, saber ouvir bastante a minha intuição e a partir daí me colocar à disposição de uma renovação em todos os aspectos, de modo a me desvencilhar dessa negatividade. É óbvio que quando a gente sai de um ciclo e entra em outro, porque inevitavelmente é assim, quando a gente sai de um sistema a gente cai em outro, é necessário que haja uma sistematização para que a vida continue a correr com ordem, para que a gente não fique vibrando no caos. Quando eu saio de um determinado sistema, obviamente eu vou cair em outro. A tendência é que esse outro seja melhor do que o anterior, mas ele também vai criar limitações. Se você souber inteligentemente lidar com as limitações dos sistemas que você for entrando ao longo da vida, você consegue não se entregar à sua própria negatividade. E uma vez que você não se entrega à sua própria negatividade, né, você não se vê dominado também pela negatividade de terceiros. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado legal, que tenha ficado bacana, que vocês tenham compreendido as informações. Se for preciso, ouve e reouve novamente, tá certo? Vocês sabem que eu prezo muito por detalhes, eu gosto de dar detalhes, eu gosto de dar informações, eu gosto de explicar, né? Mas aí eu tento ver a possibilidade de, dando esses detalhes e as explicações, o vídeo não ficar tão longo, tá certo? Então assim, se você achou legal, se você achou bacana, compartilha, curte o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de tocar no sininho para ficar sempre atualizado, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, deixa lá nos comentários que depois eu lhe respondo. Se você tem alguma dica de vídeo, deixa lá nos comentários também que depois eu vejo a possibilidade de fazer esse vídeo a partir da dica que você deixou, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Próxima quinta-feira a gente se encontra de novo aqui no canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana.